Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira. Atualmente eu sou servidor público federal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu compartilho vários vídeos aqui com vocês sobre a minha trajetória no serviço público. Já tem alguns vídeos aí falando sobre a minha trajetória para essa aprovação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das coisas que foi o diferencial para eu conseguir a minha aprovação, que foi a resolução de questões. Isso mesmo, não tem nenhum segredo, é muito simples. A chave da vitória para a sua conquista aí na aprovação em um concurso público é a resolução de questões. É o melhor método que vai direcionar os teus estudos. Muitas das vezes a gente acaba estudando demais ou estudando uma coisa que não tem muita importância, e quando a gente começa a fazer questões, a gente vê como é a cobrança, como é que aquela banca costuma cobrar, como é que a prova para aquele determinado cargo costuma cobrar as questões. Então, as questões são muito importantes para direcionar os teus estudos e também para colocar em prática o teu conhecimento teórico, não só nas disciplinas de exatas, como matemática e raciocínio lógico, que você só aprende mesmo praticando e resolvendo questões. Mas até nas outras disciplinas, como português, direito constitucional, direito administrativo, administração pública e várias outras, você precisa fazer questões para fixar aquele assunto na sua cabeça. Porque às vezes é muito fácil você estar estudando ali pela apostila, por videoaula, mas se você não resolve questão, aquele assunto ele não vai fixar na sua mente. Então o melhor método é a resolução de questões. Além disso, quando você resolve questões e você começa a errar, você vê qual parte daquele assunto você precisa ter mais atenção, você precisa ter um foco maior. Porque se você está errando, é porque aquele assunto ainda não foi compreendido totalmente por você, você tem uma certa dificuldade. Então você começa a identificar quais são as partes, quais são as disciplinas que você precisa focar a partir dos seus erros nas questões. E uma coisa que acontece muito comigo, e talvez aconteça com você, é que quando você erra uma questão resolvendo em casa, aquilo fica tão fixado na sua mente que você não erra nunca mais aquela mesma coisa. Você pode cometer outros erros, mas aquele erro você não comete de novo. E isso vai ajudar muito você na prova. Porque imagina quando você estiver lá com aquela tensão que é de fazer a prova no dia do concurso público e você se deparar com uma questão que você errou em casa. Você vai lembrar rapidamente do erro e você não vai marcar a resposta errada mais uma vez. Além disso, a resolução de questões é muito importante para você conhecer a banca do seu concurso. Então existem várias bancas que aplicam provas por aí, como FCC, Sebrasp, IDECAM, FGV e muitas outras. Então a gente precisa conhecer essa banca, porque cada banca tem um modo de cobrança, um modo de aplicar a prova. Cada assunto uma banca vai aplicar de uma maneira, vai cobrar de uma maneira. Então é necessário a gente ter esse conhecimento, porque vai facilitar muito a gente na hora de resolver a prova. Então quando sair o edital aí do seu concurso, ou até mesmo antes de sair, mas já tem aquela previsão, já se sabe qual é a banca que vai aplicar aquela prova, você começa a fazer inúmeras questões daquela banca para você conseguir se familiarizar e dominar a banca, para quando chegar no dia da prova, você não ter nenhuma surpresa e você conseguir ir bem. Além de fazer questões, eu acho importante também você fazer provas inteiras, porque muitas das vezes você foca em fazer determinadas questões de um determinado assunto, mas na prova, no dia mesmo do seu concurso, vão ser várias questões de várias disciplinas. Então eu acho importante você fazer uma prova inteira, você tira um dia na semana para fazer essa revisão geral, onde você vai resolver uma prova inteira que vai ter ali questões de vários assuntos. Eu fiz muito isso e ajudou bastante. Claro que a princípio eu comecei resolvendo questões isoladas de cada assunto, de cada disciplina, e quando eu estava mais avançado nos meus estudos, eu comecei a resolver provas inteiras, e para mim foi muito importante que eu descobri que eu estava estudando algo a mais para a carreira que eu queria. Porque eu dividi os meus estudos em disciplinas. Então eu comecei a estudar português, matemática, raciocínio lógico,
Depois fui acrescentando outras matérias, como direito administrativo, direito constitucional, administração pública, administração geral. E nisso, as apostilas, eu procurava as apostilas no Google, porque eu não tinha um curso preparatório. Então, essas apostilas, a maioria delas eram muito completas. Então, eu ficava lá me matando, me esforçando para estudar toda a apostila, para entender todo o assunto. E quando eu comecei a realizar provas e provas do cargo que eu queria, eu percebi que eu estudei muita coisa que não precisava. Porque o meu foco, desde o princípio, era trabalhar como técnico administrativo em educação nas universidades, no cargo de assistente em administração, que é o cargo que eu ocupo atualmente na UFRJ. Então, quando eu comecei a fazer provas desse cargo de diversas instituições, de diversas bancas, eu comecei a perceber que tinha um padrão de cobrança, um padrão de assunto que era cobrado por essas bancas, por essas provas desse cargo que eu queria. Então isso me ajudou muito, porque eu parei de estudar uma série de conteúdos que eu estava estudando, mas que para minha área não era cobrado. E isso me direcionou, porque a partir desse momento eu sabia o que eu tinha de estudar. Então eu estudava focado nesse cargo que eu queria. E é uma dica que eu dou para você: tente resolver questões do cargo que você quer, porque aí vai te direcionar os seus estudos e você vai saber o que realmente você precisa estudar dentro de cada disciplina para conseguir a aprovação nesse cargo que você almeja. Pode ter certeza que isso fará toda a diferença. E por fim, eu acho que o principal objetivo de você resolver questões, resolver provas inteiras, que você começa a se familiarizar com essa cobrança, como eu te falei, a cobrança da banca, a cobrança da prova. Claro que quando você for fazer o seu concurso público, vai estar contando ali inúmeras coisas, como a pressão, o nervosismo, a ansiedade, as outras pessoas, os concorrentes que vão estar na sala. Então tudo isso vai interferir na resolução daquelas questões, que não é a mesma coisa que você resolver no conforto da sua casa. Porém, quanto mais provas você faz, quanto mais questões você responde, quando chegar no dia da prova, você já vai estar bem desenvolto ali, bem à vontade, e você vai estar ali fazendo questões super rápido, super simples. Pelo menos isso aconteceu comigo. A primeira prova que eu fiz, que foi com apenas 2 meses e pouco de estudos, eu fiquei até encerrar o tempo, porque eu demorei demais para resolver as questões. Eu lia, relia, depois para passar para o gabarito, e isso me deixou nervoso no final, que eu fiquei com medo de não dar tempo de eu conseguir fazer a prova. Mas depois de um longo tempo de estudos, de quase 1 ano estudando, eu voltei a fazer provas e eu respondi super rápido, porque eu já sabia lá o que eu tinha que fazer. Claro que eu não respondi assim rapidamente, sem ler direito. Eu li com atenção, eu resolvi as questões com calma, mas ainda assim eu consegui resolver a prova em um tempo rápido, antes do tempo finalizar. Inclusive, muitas provas eu ficava esperando o tempo para poder sair com o caderno de questões. Então faça muitas provas, faça muitas questões, que você vai ver que seu desempenho no dia do concurso, no dia real da prova, lá só você, a cadeira, a caneta e o papel, com certeza você vai ter um melhor desempenho. Mas eu falei da importância de resolver questões, mas eu não disse como fazer isso, porque você não encontra livremente por aí as provas, as questões de maneira gratuita. Eu, pelo menos, tentava achar, não achava. Então eu acho que vale muito a pena você assinar um site de questões. Eu tive acesso a um site desses, eu não vou falar o nome porque eu não vou fazer propaganda, mas um site muito famoso de questões que existe por aí, que foi o diferencial para mim, porque eu entrava nesse site. Claro que não é um site gratuito, precisa pagar uma assinatura para ter acesso a essas questões, mas isso para mim foi muito importante, porque era nesse site que eu resolvia as questões que eu errava, eu ia lá nos comentários, tirava várias dúvidas. Era nesse próprio site que eu conseguia ter acesso às provas de concursos anteriores, às provas do cargo que eu queria, e aí eu conseguia resolver essa prova inteira nesse próprio site. Então eu acho que para você aí que está em casa, que está estudando para concurso, se você ainda não assinou um site de questões, vale a pena esse esforço,
porque você não vai conseguir a sua aprovação se você não resolver uma grande quantidade de questões, e a assinatura desse site vai te proporcionar isso. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar para você não cair nessa pressão de ter que resolver um número de questões por dia. Eu vejo muita gente aí no YouTube, na internet, falando que resolve 1000 questões por dia, 1500 questões por dia. Eu acho que não funciona assim. Não funciona por números, não funciona por quantidade, mas funciona por qualidade. Você pode estar resolvendo 10 questões, 100 questões ou 1000 questões por dia, mas você tem aprendido com a resolução daquelas questões, você tem direcionado os seus estudos a partir da resolução daquelas questões, a resolução daquelas questões tem te ajudado a melhorar o seu desempenho. Se a resposta for sim, não importa o número de questões que você tem feito por dia. O importante é que você mantenha a constância nos seus estudos e sempre responda questões. Eu mesmo respondia questões praticamente todos os dias. E tinha aqueles dias que eu estava meio que sem vontade de estudar, sem vontade de assistir videoaula, sem vontade de fazer revisão ou sem vontade de estudar uma apostila. Eu ia resolver questões, porque ali era um tempo que eu estava estudando, e resolver questões não demanda tanto esforço seu, como, por exemplo, você estudar um assunto novo por apostila. Então a dica que eu dou para vocês no vídeo de hoje é essa. Resolva questões, direcione seus estudos, conheça a banca do concurso que você vai fazer e vá nesse caminho que com certeza você vai conseguir a sua almejada aprovação, assim como eu consegui e tantas outras pessoas conseguiram a partir desse método de resolução de questões. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, então deixa o like aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Visite aí o meu canal, vá nas playlists, veja outros vídeos que eu falo sobre essa preparação de concursos públicos, sobre a minha trajetória, sobre a minha história, o que eu fiz para conseguir a minha aprovação, porque talvez isso, além de servir como uma inspiração para você, pode te ajudar aí nos seus estudos. E por hoje eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo então. Até mais, tchau!